Oi, depois de mais de 14 anos, ela voltou. Premonição 6, Laços de Sangue, chegou como uma tentativa de reviver uma das franquias de terror mais criativas dos anos 2000. E sim, a morte continua implacável. Esse novo capítulo traz uma proposta um pouco diferente dos anteriores. O foco aqui não está somente nos sustos rápidos, mas numa tensão um pouco mais psicológica. O roteiro trabalha culpa, trauma e principalmente os laços familiares. E isso muda completamente o envolvimento dos personagens e a nossa percepção sobre eles também. A gente passa a criar um certo laço com eles. A protagonista é a Stephanie, uma jovem que começa a ter premonições herdadas da avó. E sim, a história meio que mexe com a ideia de que isso pode passar de geração para geração, talvez, eu não sei, isso é uma teoria. Sendo assim, é um novo conceito para a franquia. E embora nem tudo seja explicado nesse filme, parece que já estão preparando o terreno para um 7º capítulo. Agora eu vou falar um pouco sobre os pontos positivos que eu mais gostei no filme. E um deles foi a personagem principal, a Iris. Eu gostei muito dela, eu achei ela uma visionária sensacional. A ideia dela salvar todo mundo da torre com uma premonição eu achei incrível. Por mais que ela tenha salvado todo mundo da torre, essas pessoas acabam sendo condenadas e a morte vai atrás de cada uma. E depois, obviamente, vai atrás da Iris, que é a última a morrer na premonição. E, gente, assim, a cena de abertura desse filme de Premonição 6 foi muito boa mesmo. Momento de tensão, de suspense ali muito bem dosado na cena da torre. Quem tem medo de altura com certeza vai ter uma certa aflição. Mas, gente, sério, essa cena é simplesmente maravilhosa. Esse 6º capítulo da franquia possui referências diretas aos filmes anteriores, principalmente ao primeiro filme e ao segundo. Inclusive, o Tony Todd volta e dessa vez mostra um lado mais humano do personagem, que sempre pareceu meio sádico. E assim, gente, eu não acho esse filme o melhor da franquia, mas ele também não chega a ser tudo aquilo que a gente esperava que ele fosse. Para quem esperou 14 anos, praticamente 15, ele decepciona um pouco sim. Não chega a ser ruim, mas ele podia ser muito mais. Agora eu vou falar mais ou menos os pontos negativos ou pontos que eu não gostei sobre o filme. E assim, eu senti falta de ritmo em alguns momentos. O ritmo do filme não é ruim, mas tipo, eu senti falta daquele clima de tensão em alguns momentos. E eu vou pegar como exemplo a morte da Julia, que ela morreu pelo caminhão de lixo. E assim, gente, essa cena chega a ser muito engraçada, né? Meio tosca, assim. Mas não que o fato de ser engraçada seja o problema, mas eu acho que realmente faltou um pouco do clima de tensão e de suspense. E outro ponto negativo que eu achei foi o CGI. Em alguns momentos, principalmente nessa morte da Julia, ficou péssimo. Diferente, por exemplo, da morte da Iris. Quem viu o filme vai saber. A morte da Iris, o CGI tá muito massa. E como eu já disse, o filme não é ruim, ele está muito longe de ser ruim, e sendo assim, vale super a pena assistir no cinema. É um filme muito divertido, tem uma protagonista boa, que é a Iris, e a Stephanie. A Stephanie também é uma protagonista muito boa. E Premonição 6 é um ótimo retorno. Não reinventa tudo, mas moderniza muito bem a franquia. E se você curte terror com mortes criativas, pode ir tranquilo nos cinemas. E foi isso, pessoal. Tchau!